Bem-vindos ao 16º vídeo do canal 1001 Projetos. Vamos olhar para a história hoje e vamos tentar discutir se os descobrimentos portugueses são um bom exemplo de utilização de metodologias ágeis ou não. Vamos ver 6 razões para que sim e 6 razões para que não. São um exercício, no fundo, para também pensarmos um bocadinho sobre os princípios ágeis e quais é que são as regras. É uma forma diferente de abordar o assunto. Então, vamos começar por procurar algum contexto histórico. Muito mais do que olharmos para um mapa complexo, cheio de linhas e com uma série de símbolos que são às vezes um bocadinho indecifráveis, gostava de vos propor que olhássemos para um mapa simplificado e que nos apresenta a vermelho as costas que foram navegadas em primeiro lugar por navegadores portugueses e a rota de vasta gama até à Índia, também traçada ali no meio, e a verde os países ou os territórios que foram colonizados e que foram administrados por Portugal ao longo dos séculos. É muito interessante porque, para além da América do Sul e da África, e mesmo da costa da Índia, que são mais ou menos territórios óbvios por aquilo que a história nos conta, saliente na América do Norte, quer na costa atlântica e mesmo na Groenlândia, quer depois na costa do Pacífico, com a zona referente àquilo que agora é São Francisco, a ser primeiro navegada por navegadores portugueses, considerando que era um território pequeno, ainda mais pequeno em termos populacionais do que é agora. É muito interessante este feito. Mas deixem-me que vos faça agora uma resenha histórica de como é que as coisas aconteceram com o apoio de uma infografia da RTP. Vamos fazer então uma pequena resenha histórica sobre os descobrimentos portugueses, a expansão, porque há aqui algumas coisas que têm a ver com conquistas feitas no Norte de África e não propriamente com descobrimentos, por assim dizer. Mas falo-emos com o recurso a esta cronologia fornecida pela RTP e que tem como principal objetivo de colocar-nos ao corrente ou recordar-nos daquilo que foi a epopeia portuguesa nos séculos XV e XVI. Então, o primeiro marco foi a conquista de Ceuta, em agosto de 1415, e em termos de descobrimentos, o primeiro foi a descoberta do arquipélago da Madeira em julho de 1418. Em janeiro de 1427 há o primeiro desembarque nos Açores e depois, em 1434, existe o dobrar do Cabo Bojador, que até aí era causador de grandes naufrágios e era conhecido curiosamente como o Cabo do Medo, exatamente por isso. Existem mais alguns episódios sobre a campanha militar em África, não vou salientar. Iria falar antes da descoberta da Guiné, que veio a ser fundamental em termos de economia, e que os portugueses chegaram lá em janeiro de 1444. Depois, a descoberta de Cabo Verde, do arquipélago de Cabo Verde, acontece em janeiro de 1456. E reparem que existe um lapso de 5, 10 anos entre cada descoberta, o que mostra o esforço que era necessário, quer nos preparativos, quer também o conjunto de tentativas falhadas que foram ocorrendo. Depois, eu estou a saltar aqui a parte, por exemplo, dos nascimentos e das conquistas, porque me parece menos interessante. Temos um grande marco, que é a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492 e que verdadeiramente foi decisivo, porque abriu aos europeus o conhecimento de um continente até aí completamente desconhecido. Aliás, considerava-se que a Terra era mais pequena e que, portanto, seria mais rápido chegar-se à Índia por esse lado, e daí a tentativa que os espanhóis fizeram com o comando de Cristóvão Colombo para o fazer. Depois, em julho de 1494, após o achamento do continente americano, existe o famoso Tratado de Tordesilhas que divide o mundo ao meio, considerando que o continente americano, à exceção daquilo que veio a ser o Brasil, seria um território consignado aos espanhóis, enquanto os portugueses ficariam na essência com toda a parte do Índico, com a África e com o Brasil, a zona do Brasil. Muito bem. Em 1498, em maio, há a chegada
de vasta gama à Índia e descoberto assim aquilo que era o grande objetivo da expansão, abrir um outro caminho, uma outra rota comercial que não dependesse dos árabes. Em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o caminho marítimo para o Brasil. Depois há um conjunto de operações militares no Golfo, no Índico, de conquista de Goa, de Malaca, de Hormuz. Há a chegada dos portugueses à China, que aconteceu em 1419, se a memória não me atraiçoa. E depois os portugueses chegam a Timor, a última das colónias portuguesas a ser estabelecida, e em 1519, peço desculpa, Fernão de Magalhães inicia a sua volta ao mundo, a primeira viagem de circunnavegação, que foi começada por Fernão de Magalhães e que foi terminada pelo seu lugar-tenente, já que o português na, morreu nas Filipinas, num ataque feito por autóctones. E esta timeline mostra, de forma, penso que bastante interessante e compreensiva, aquilo que foi a expansão que ocorreu, o ritmo que aconteceu e deixa transparecer aquilo que foram as dificuldades, porque o ritmo era muito diferente do de hoje e isso é bastante notório. Considerando que já vimos a parte histórica, até de uma forma relativamente compreensiva e abrangente, gostava agora de vos chamar a atenção para alguns aspectos das metodologias ágeis. Para o efeito, vou recorrer ao PM Square Agile, um guia editado pela União Europeia há sensivelmente um ano e que contém todos os princípios. Podem saber mais sobre os princípios do Agile e sobre as certificações PM Square e sobre os próprios guias do PM Square em português e inglês no site da Apogep. Então, essencialmente, as metodologias ágeis e o PM Square Agile pode caracterizar-se por um ciclo de 4 passos. Um primeiro em que fazemos a procura e tentamos perceber, e a pesquisa e tentamos perceber qual é o problema, o que é que queremos endereçar. Depois fazemos um protótipo válido, ou seja, mais do que válido, um protótipo que possa ser validado, talvez seja a minha forma de dizer, por forma a tentar perceber se aquilo que nós compreendemos e aquilo que nós pesquisamos faz sentido. Depois fazemos a entrega do protótipo, no sentido de que o cliente, o destinatário do serviço ou do produto, possa validar se é isso que pretende. E depois vamos fazer a avaliação daquilo que é o feedback da parte do cliente e vamos aprender e vamos voltar a fazer nova pesquisa e vamos avançar por aí. Nem sempre são cenários de pesquisa, mas este ciclo aplica-se a um ciclo que normalmente tem 1 a 4 semanas e que é comum e transversal a todas as metodologias ágeis, quer estejamos a falar do Agile puro, de Scrum ou de outras. Como é que é planeado cada um destes ciclos? Bem, estes ciclos são planeados de uma forma relativamente simples. Tem-se por base aquilo que é a lista de coisas para fazer, o Work Items List, também qual é que é o objetivo inicial e qual é que é a capacidade da equipa, quanto é que conseguimos entregar a cada ponto. Numa conversa que é conjunta, tenta-se então definir o que é que se vai fazer durante essa interação, não é? Durante este ciclo que está representado à vossa esquerda. E na essência é isto. É claro que existem muitos detalhes, alguns deles vamos abordar nos 2 slides a seguir, de forma instanciada. Então, vamos a isso. Uma das razões para se considerar que a metodologia que foi usada é próxima dos princípios Agile é que o ambiente era muito incerto, ou seja, pouco se sabia sobre o que é que ia acontecer durante a viagem, cada uma das viagens, e pouco se sabia sobre os territórios que não estavam ainda cartografados. Nem se sabia exatamente qual era a dimensão do globo, especialmente em termos de longitude. Portanto, a aplicação de metodologias ágeis em ambientes muito incertos é muito comum. Depois, havia um objetivo final bem definido, e o objetivo final era
O primeiro objetivo, descobrir um caminho marítimo para a Índia. Haviam outros acessórios, mas o primeiro era efetivamente esse. Depois foi realizado por interações, a que se chamariam em algumas metodologias, nomeadamente no Scrum, de sprints. Interações porquê? Porque, na essência, foram um conjunto de viagens que foram encetadas a partir de Lisboa ou de outras zonas do país e que cada vez iam mais a sul, sempre que possível, e que regressavam com mais informação e com mais cartografia elaborada, no sentido de se mapear a costa africana e depois a costa também africana, mas do lado do Índico. Cada sprint era, por isso, um momento de aprendizagem, ou seja, era um momento em que se recolhia informação, em que se tentava perceber o que é que tinha corrido mal, e isso levou, por exemplo, à invenção de novos instrumentos de navegação e ao desenvolvimento de novas embarcações que permitiam, pelo aquilo que eram os conhecimentos anteriores, chegar-se a cada vez melhor equipado às interações seguintes. É como nas metodologias ágeis. As equipas que existiam nos barcos eram multidisciplinares. Multidisciplinares no sentido que haviam pessoas que para assegurar praticamente todas as funções necessárias e imprescindíveis a que o barco fizesse a sua missão. Não era possível estar-se à espera de haver algum tipo de suporte, especialmente em zonas desconhecidas ou até hostis. Havia, por exemplo, pessoas armadas, havia um piloto, havia um navegador, havia um comandante, havia de certeza pessoas mais ou menos indiferenciadas que faziam os trabalhos mais comuns. Havia de facto equipas que eram multidisciplinares e multicapazes. E por último, existiam daily meetings, isto é quase uma brincadeira, no sentido em que as pessoas estavam no barco e, portanto, todos os dias se encontravam e não sei se haviam reuniões formais, penso que não, porque o ambiente talvez fosse um bocadinho déspota, mas as pessoas todos os dias trocavam o status de como é que as coisas estavam. Todos os dias eram feitas medições do horizonte para perceber até quando estavam avançados ou atrasados na sua expedição, se viam terra, se não viam terra, enfim, tudo isso era feito essas reuniões de status diárias. A primeira razão contrária a que se possa considerar que os descobrimentos portugueses eram um bom exemplo da Agile ou da aproximação ágil, se preferirem, é a grande volatilidade das equipas. Como sabemos, por causa das guerras, por causa das tempestades, por causa das doenças, muitos daqueles que partiam de Lisboa não regressavam. Ora, no ágil pressupõe-se que a equipa, pelo menos em cada sprint, se mantenha sempre igual. Se possível, deseja-se que isso aconteça em grande parte do projeto. E isso não acontecia nos descobrimentos, pelas razões que já falamos. Depois, os sprints devem ter duração igual. Da sessão de 2 semanas, o ciclo deve se manter de 2 semanas até o final do projeto. E nas viagens, pela sua extensão, sabemos que a duração não era igual e às vezes bastava apanhar vento contrário ou uma má maré para que as coisas ficassem ainda mais complicadas. Alguns navegadores desfocavam do objetivo, ao contrário daquilo que se deve esperar no Scrum, em que estamos focados no objetivo. E em que sentido desfocavam? Bem, alguns emprenhavam-se costa africana adentro em perseguições, em exílios, em busca de riquezas, e outros, como o Pedro Álvares Cabral, supostamente afastou-se tanto do objetivo que achou o Brasil. Sabemos que existem várias versões sobre isto, mas esta é uma das histórias que mostra como há uma discrepância clara entre aquilo que são os princípios ágeis e aquilo que alguns navegadores faziam na altura. Mas não era só isso. Na verdade, o capitão da expedição, o navegador, ele servia como quem controlava o produto final, o objetivo final, chegar a um determinado sítio, e quem controlava a equipa. E, portanto, fazia um papel de Product Owner e de Scrum Master. Aqui um parênteses, desculpem estar a usar expressões independentemente do Scrum e não do Agile do PM Square, mas estou a fazê-lo porque são mais comuns e acho que ajuda melhor a comunicar aquilo que pretendo. Depois, o foco do Scrum Master era a missão e não a equipa. Em que sentido? Bem, se o navio chegasse de regresso ao estuário de Lisboa, ao estuário do Tejo, com menos de 50 pessoas, isso não era um problema. Desde que tivesse ido e voltado e tivesse conseguido, aliás, era quase impossível uma missão não ter várias fatalidades. No Scrum pretende-se proteger mais a equipa e menos a missão. Não quer dizer que estamos laxistas,
mas é muito importante o capital humano e isso nem sempre é percebido quando nós estamos a falar, quando estávamos a falar na altura, no século XV e no século XVI, dos descobrimentos portugueses. Por último, sabemos que boa parte desta equipa era obrigada a ir porque eram criminosos, porque eram pessoas muito pobres, porque eram escravos ou eram pelo menos servos de pessoas que estavam a embarcar que eram de estirpe nobre e, portanto, a mobilização não era voluntária. Isso é exatamente o oposto daquilo que se pretende no Agile, onde as pessoas entram na equipa porque querem participar no projeto e porque têm vontade de o fazer. Foi desta forma que eu optei por abordar alguns dos princípios do Ágil, de uma forma instanciada à história, e é um momento da história que fez com que se ligassem todos aqueles que hoje em dia falam a língua portuguesa, portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, santomenses, macaenses, ou até goenses e pessoas de outras paragens. Espero que tenham gostado do vídeo e espero que, acima de tudo, tenha conseguido sistematizar de uma forma simples algumas coisas que são importantes dentro das metodologias ágeis. E sugeri que me seguissem no canal e nos vídeos. Temos mais algumas opções de vídeos para poderem seguir e para poderem ver se tiverem interesse. E obrigado. Abraço.